Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série ensinando computadores a resolverem problemas. Todos nós já ouvimos falar que computadores são ótimas ferramentas para realizarem tarefas repetitivas, e hoje veremos uma das formas de fazer isso com a estrutura de repetição for. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar-lhes a Asteriscos Enterprise. A Asteriscos é uma empresa especializada em produzir asteriscos e segue uma linha de produção manual, o que a impede de produzir grandes quantidades de maneira rápida e eficiente. O processo de produção da asterisco segue conforme o seguinte código. Existe uma variável de controle chamada quantidade, onde, neste caso, ela apenas registra a quantidade de unidades produzidas. A introdução do software como uma mensagem em linha de produção Asteriscos Enterprise e então ela começa a produção do asterisco. Uma função chamada sleep é usada para guardar a produção do próximo. A variável quantidade é incrementada, dizendo que um asterisco foi produzido. Em seguida, o mesmo código é repetido e assim inicia a produção de um segundo asterisco. Quando compilamos esse código e executamos, nós vemos ele em funcionamento. Linha de produção, asteriscos Enterprise, 2 asteriscos. E agora, se ela quiser produzir 10 asteriscos, precisamos voltar ao código. Como nós já sabemos como produzir um asterisco, nós podemos simplesmente copiar esse código e colar, repetindo isso 10 vezes. Pois bem, salvamos nosso código, retornamos ao compilador e executamos nosso programa novamente. 10 asteriscos foram produzidos. Mas e agora? E se essa demanda aumentar? E se for necessário produzir 100, 500, 1000 asteriscos? Teremos que repetir o mesmo código várias vezes? Para tarefas repetitivas e com quantidade previsível, em programação existe uma estrutura que pode nos ajudar nessa tarefa, que é a estrutura de repetição for. Primeiramente, inicie-se com a palavra for e abre parênteses. Como sabemos quantas vezes o for irá se repetir, nós precisamos de uma variável de controle. Em seguida, nós temos uma condição semelhante ao que vimos na estrutura condicional, e então um ajuste da variável de controle. Caso a condição for atendida, o código dentro das chaves após o parênteses será executado. Após todas as instruções que deverão se repetir forem implementadas, as chaves devem ser fechadas. Após fechar as chaves, o ajuste da variável é feito e a condição é verificada novamente. Caso ainda for atendida, o código então é executado novamente. E assim por diante, até a condição não ser mais atendida. No caso da Asteriscos Enterprise, podemos proceder da seguinte forma. Ao iniciar o software, o usuário terá a possibilidade de escolher quantas unidades devem ser produzidas. Essa quantidade será verificada na condição seguinte, onde devemos verificar a quantidade de unidades já produzidas comparado à quantidade total que foi escolhida anteriormente. Caso a quantidade de unidades produzidas ainda for menor que a quantidade, ou seja, a condição foi atendida, produzimos uma unidade, então ajustamos a variável unidade produzida, incrementando ela com mais 1 e retornamos para a condição. Então repetimos esse processo enquanto a unidade produzida for menor que a quantidade. No momento em que essa condição não for mais atendida, ou seja, já produzimos mais do que precisávamos, então essa condição não é atendida e o software é finalizado. Dentro do software fábrica.c, podemos substituir toda a repetição do nosso código pela estrutura for. Vamos deixar apenas um processo de produção e implementar a estrutura. Primeiramente começamos com a palavra for e abrimos parênteses. Precisamos declarar uma variável de controle. Essa variável será unidades produzidas, que inicializará em 0. Precisamos definir a condição. Então, enquanto unidades produzidas forem menor do que a quantidade, o código será repetido. Em seguida, nós temos unidades produzidas incrementada, que será a correção da nossa variável de controle. Abrimos chaves e fechamos chaves logo após o código. Para corrigir a indentação, vamos dar um tab antes de cada linha. Em nosso código, ainda está faltando a opção para que o usuário escolha a quantidade de unidades a serem produzidas. No momento, inicializamos com 0 a quantidade, portanto, nossa condição não irá funcionar, pois a unidades produzidas é 0 e quantidade também é 0. Nesse caso, perguntaremos ao usuário a quantidade de unidades a serem produzidas. Usamos o printf para exibir uma mensagem e o scanf para capturar a entrada do teclado.
Como anteriormente o usuário não tinha a opção de escolher a quantidade, esta quantidade era incrementada para que ao final ela fosse exibida. Precisamos remover a instrução que incrementa o valor quantidade, pois senão a condição nunca será atendida. Enquanto unidades produzidas é incrementado, quantidade também. Essa condição não será atendida. Portanto, precisamos remover a quantidade, salvar, compilar e executar. Pois bem, 10 unidades. Ótimo, 10 unidades foram produzidas. Podemos contar quantos asteriscos há na tela. Se quisermos produzir 100 asteriscos, foram produzidos. Apenas para critério de curiosidade, estou usando uma função chamada sleep, onde ela coloca nosso código para dormir por 100 milissegundos e executa novamente. Caso essa função não estivesse aqui, veríamos todos os asteriscos impressos na tela de uma só vez, pois o computador executa milhões de instruções por segundo. Vamos remover a função sleep e executar o código novamente. Compilá-lo e executá-lo. Colocarei 1000 asteriscos. Sendo assim, não dá para perceber um asterisco sendo desenhado. São todos desenhados de uma só vez. Essa função foi utilizada apenas de maneira didática, para que fosse possível perceber os asteriscos sendo impressos na tela. A existência dela ou não no código não ia afetar o funcionamento. Mas lembrando, para utilizá-la, precisamos importar uma outra biblioteca chamada windows.h. Pois bem, pessoal, sempre que quisermos fazer uma tarefa repetitiva e soubermos também quantas vezes essa tarefa deve ser executada, podemos utilizar a estrutura for. Fechado? Fim de papo e um abraço. Até o próximo vídeo.